Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma gravação do nosso querido podcast, mais um episódio. Sejam muito bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para que você possa estar ligado em todo o conteúdo que nós entregamos para você. Hoje nós estamos aqui para gravar o nosso 40º episódio. Olha só, episódio número 40. Já se passaram várias pessoas por aqui, foram várias entrevistas, muitas histórias, muitos assuntos super importantes para levar para você que está aí uma história de qualidade, uma história de superação e de inspiração para que você possa cada vez mais tomar as melhores decisões na sua vida, seja profissional, seja pessoal. E hoje eu estou recebendo aqui mais uma vez a nossa querida Palomariza, minha esposa, para que a gente possa realizar aqui um bate-papo, né? Comemorando este episódio, comemorando os 40 episódios que nós tivemos aqui até aqui, 39 com esse 40. Então nós vamos realizar um bate-papo falando muito de empreendedorismo, falando muito sobre liberdade. Tenho certeza que essas informações aqui vão ajudar muito você que está aí para que você possa realmente se desenvolver e tomar boas decisões na sua vida. Vamos lá então, seja muito bem-vinda, minha querida, é um prazer te receber aqui mais uma vez no nosso querido podcast. Obrigada, é um prazer para mim sempre estar aqui e poder contribuir com o podcast, com levar conhecimento para as pessoas, né? Mostrar um pouquinho para as pessoas desse nosso bate-papo que a gente tem no dia a dia, então isso é sempre legal, fico sempre feliz de estar aqui. Que legal, que bacana. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui de empreendedorismo junto com a liberdade. E eu queria começar aqui talvez por uma visão um pouco mais feminina nessa parte do empreendedorismo. Você acha que comparado aos homens, né, o que é diferente ou não é diferente para as mulheres quando iniciam no empreendedorismo? Olha, na verdade eu acho que o empreendedorismo, ele cabe muito bem para as mulheres, porque é onde ela, às vezes, consegue ter um pouco mais de liberdade na questão do tempo dela, porque, às vezes, ela tem filho, ou tem algumas questões nesse sentido, então ela tem um pouquinho mais de liberdade para poder fazer esse trabalho, enfim. Então, eu acho que é um caminho muito legal para as mulheres, é um caminho muito interessante. Só que aí tem o que eu sempre falo nos treinamentos, que às vezes tem algumas questões que as mulheres às vezes precisam entender mais essa questão do emocional, de como reagir às dificuldades, enfim, que daí eu acho que entra um pouquinho das dificuldades que ela tem. Os homens, eles são um pouquinho mais atirados, eles se jogam mais, eles pagam um pouquinho mais do preço em alguns momentos, então eu acho que existem essas diferenças, né, que se a mulher souber lidar com isso, é um caminho muito bom para ela poder ter a renda dela, ter o espaço dela, se desenvolver. Então, eu acho que é um caminho muito importante para as mulheres. Legal, eu acho que essa parte do empreendedorismo, ela na parte feminina, né, quando você fala sobre essa parte emocional, tem muito a ver com essa liberdade emocional que a pessoa precisa ter para poder desenvolver o negócio. E aí eu acho que não é só uma particularidade das mulheres, os homens também. Eu comparo aí essa liberdade, principalmente de uma forma geral, a pessoa ter 3 pilares importantes, que é a liberdade emocional, a liberdade de tempo e a liberdade financeira. Eu acho que aí é o conjunto, seja para homem ou para mulher. Mas talvez o ponto que mais você fala sobre as mulheres é essa questão na parte emocional. Tem um pouquinho mais de dificuldade, talvez, em relação aos homens, talvez não todas, mas uma grande parte acaba tendo um pouquinho. E é um pilar que ela precisa trabalhar, porque dentro do empreendedorismo, isso é fundamental para que ela possa resistir às dificuldades que vão chegar, obviamente, e conseguir desenvolver a atividade profissional. Então, é um pilar a ser trabalhado, né? E qual é a maior dificuldade que você vê nessa parte emocional? Qual é o ponto que mais pega a mulher? Eu acho que a mulher ela tem um receio de tomar as decisões dela sozinha. Eu acho que é uma questão até de criação. A gente fala que na sociedade, se você pensar muitos anos atrás, a mulher ela não tinha essa liberdade de pensar, de se jogar e de tentar fazer as coisas sozinha. Ela sempre estava vinculada a alguma coisa. Então, sempre eram ou os pais que comandavam essa mulher, que diziam com quem ela tinha que casar, por exemplo. Ou um marido que estava ali, que dizia que ela podia ou não trabalhar, podia ou não estudar. Então, tem um rastro aí de situações que a mulher ela foi criada dependente, né? Foi criada sem ter a liberdade dela para fazer algumas coisas. Então, de uns anos para cá, a gente fala, sei lá, 20, 30, 40 anos para cá, é que isso vem mudando. Então, parece que a gente tem que aprender como lidar com isso, né? Aprender a entender, olha, isso aqui é importante, para mim, é eu tomar minha decisão, e
consequentemente, eu pagar pelas minhas decisões, né? Não ter ninguém que tá ali por trás me ajudando. Então, olha, eu tomei uma decisão errada, vou pagar por isso, vou aprender com essa decisão, e aí, a partir dali, vou fazer diferente. Então, eu acho que tem um pouco nesse sentido, assim, que a mulher, ela precisa ir aprendendo a se desvincular de uma figura masculina para tudo que ela vai fazer. Seja ela para ter uma família, seja ela para, né, se bancar, né, pagar suas contas, enfim. Então, acho que principalmente essa parte emocional em relação aos homens, ela é ainda muito forte. Então, da pessoa falar, olha, eu vou fazer minha vida sozinha e ponto. Eu falo que isso não quer dizer que a mulher vai estar sozinha, né? Então, ela simplesmente vai ter a liberdade dela, vai ter o espaço dela, a independência dela, mas não que ela precise estar sozinha. Então, a outra pessoa, ela vem para somar e não para dizer para ela tudo que ela tem que fazer para um lado ou para o outro, entendeu? Com certeza. Eu acredito muito que nessa questão precisa-se ter muito claro o que se deseja do porquê está fazendo isso. Talvez o fato da criação, entre outras coisas, eu acho que tem uma relevância bem grande, sim, dentro do assunto. Mas talvez falta um pouquinho, às vezes, essa questão do saber muito o que deseja com isso. Eu vejo que as que mais se destacam é porque realmente elas sabem muito bem aquilo que elas querem, ou até mesmo descobriram no caminho aquilo que elas querem e se posicionaram dessa maneira. Então elas têm muita certeza daquilo que desejam, de como desejam aquilo. E a partir desse momento que a pessoa tem uma clareza em cima disso, ela começa a ter muito mais certeza. E nessa certeza, ela começa a entender essa libertação emocional, tendo aí mais confiança nas coisas que vai fazer, tendo mais certeza nas decisões que vai se tomando ao longo da vida. E isso vai proporcionando para ela mais resultado. Não quer dizer que ela enfrenta menos dificuldade, mas quer dizer que ela sabe lidar melhor com as dificuldades que vão, ou com os desafios que vão acontecendo para o meio do caminho. Para mim isso é muito claro, e muitas talvez ainda estão em busca, ou nem começaram talvez essa parte da clareza sobre o que deseja. Exato. E aí eu acho que para mim esse é um ponto fundamental. Enquanto ela não atingir esse ponto, enquanto ela não tiver muito claro para ela o que ela quer, ela sempre vai ter uma dificuldade maior, ou vai ter uma dificuldade maior em lidar com os desafios. Para mim é muito claro isso em relação ao público. E aí eu digo não tão só feminino, mas masculino também. Eu acho que, assim, para a parte das mulheres, você falou essa questão da clareza, a mulher, às vezes, ela tem muita coisa para pensar. Ela quer ter muita coisa. Então, às vezes, ela quer ser bem profissionalmente, ela quer ter uma família perfeita, ela quer ter várias coisas ao mesmo tempo. E ela não vai conseguir, talvez, ter tudo de uma vez. Então, ela vai ter que focar numa situação, se desenvolver para aquilo, para depois ter outros. Talvez os homens, eles sejam um pouco mais focados, ou pelo menos a grande maioria deles, né? Quando a gente fala homens e mulheres, é meio que a maioria, não que é igual para todo mundo. Mas talvez o homem, ele é mais focado, ele é mais centrado em uma coisa. Vou fazer aqui, tal, não sei o quê, ponto. Aí talvez isso faz com que ele se desenvolva mais. E aí a mulher acaba querendo fazer tudo ao mesmo tempo e não se desenvolvendo de uma maneira eficiente em todas elas. Essa parte da vida perfeita ou do mundo perfeito, para mim, com certeza, é uma das coisas que mais acaba atrapalhando. Exatamente porque se vende muito isso na sociedade, se vende muito essa questão desse mundo perfeito, de que ela vai conseguir fazer todas as coisas ao mesmo tempo. E olhando de uma forma profissional, isso não é uma verdade, você acaba tendo que abrir mão em alguns momentos de algumas coisas para que você possa dar mais atenção em outras e, obviamente, depois isso acaba se invertendo. Mas são escolhas que ela tem que tomar essa decisão, né? Ela tem que fazer essas escolhas. Quando ela não faz, ela tenta o tempo todo, a gente tem até um dito popular que ela tenta abraçar o mundo, então ela tenta estar bem em todas as situações. E a gente sabe da dificuldade que é, até mesmo por causa de uma questão de tempo, e aí entra já numa questão de prioridade, a pessoa precisa entender o que é prioridade naquele momento. As prioridades, e elas podem mudar ao longo da vida, mas existem períodos que você precisa tomar bastante cuidado com a prioridade que você vai escolher.
eu vejo dentro da sociedade as pessoas tendo uma certa inversão nisso, e é por isso que elas sofrem no futuro, né? Já mudando um pouco o rumo de tudo isso aqui, mas querendo dizer assim, olha, no certo momento, quando você é mais jovem, se a prioridade não for realmente resolver as questões da sua vida, questões financeiras, planejamento de vida, muito provavelmente mais velho você vai pagar esse preço, que é o que acontece com grande parte das pessoas. E a gente vê isso, as pessoas caminhando por isso, ensinando outras pessoas a também caminharem por aí, e depois todas elas acabam se juntando no final, colhendo os mesmos problemas. E essas prioridades que deveriam de ser profissionais no início, muita gente acaba não concordando ou não achando que esse é o caminho e acaba invertendo isso. E acaba tendo que levar de uma forma até prioritária esse trabalho até os últimos dias de vida, né? De uma maneira bem intensa. Ela não pode nem se dar ao luxo, por exemplo, de ter uma redução, dizer, poxa, eu vou equilibrar, eu vou reduzir um pouco. Ela não consegue. Muito provavelmente que a vida está exigindo dela financeiramente, com que ela tenha que arcar com muitas coisas, coisa que ela poderia ter resolvido no começo de vida, mas acaba, por uma inversão de prioridades, não conseguindo fazer isso. Exato. E eu acho que daí quando a pessoa não coloca o que tem que colocar como prioridade, que é resolver a vida, enfim, que é a questão do pagar o preço, né? Então a pessoa não coloca isso porque talvez ela não esteja a fim de pagar o preço. Então ela quer fazer as coisas, quer trabalhar, quer resolver a vida, que é o mundo perfeito, e não precisa pagar o preço. E não existe isso, não existe esse conjunto. E aí eu falo que, de qualquer maneira, a pessoa vai pagar o preço. Com certeza. Seja ela trabalhando muito forte, botando, né, as prioridades, né, listando ali principalmente o trabalho, mudar de vida como prioridade, e fazendo algo muito forte para que lá na frente ela usufrua de uma vida mais tranquila e com menos problemas, principalmente financeiros. Ou ela fala, não, então eu não vou fazer isso, eu vou viver uma vida mais tranquila, mais equilibrada, mas daí lá na frente ela vai pagar o preço de não ter uma tranquilidade financeira, de não ter uma saúde, de não ter um monte de coisa que talvez ela poderia ter resolvido isso antes. Então, eu sempre falo, de uma maneira ou de outra, a pessoa vai pagar o preço. Claro. Só que eu acho mais fácil pagar o preço agora quando você é jovem do que pagar o preço quando você é mais velho, né? Até por uma questão de energia, fisicamente falando, é óbvio que quanto mais jovem você tá, mais energia você tem. Quanto mais o tempo passa, mais experiência você tem. Então, também essa experiência te traz uma tranquilidade. Mas, dependendo da época que você adquire isso, a questão de energia fica um pouco comprometida. Talvez a pessoa já não tenha mesmo o pique, vamos dizer assim, do que quando ela era mais jovem. E quando ela é mais jovem, ela tem o pique, mas ela não tem a experiência. E muitas vezes ela fica flertando com o erro, que eu digo, né? Então, o tempo todo é como se fosse assim, eu tenho tempo para corrigir, se der errado não tem problema, eu tenho tempo para corrigir. E muito naquelas certezas de uma juventude, que daí eu não estou falando do adolescente, eu estou falando da juventude já adulta, né? Eu considero que ali dos seus 20 até os seus 40, para mim, ela é uma juventude da pessoa adulta, né? Ela sai da adolescência, ela se torna um jovem adulto. E esse jovem adulto, ele vai ter esse período muito fértil, vamos dizer assim, de trabalho, dos 20 aos 40. Depois dá para trabalhar, é óbvio, eu considero a pessoa sempre muito jovem, é óbvio que a gente fala que a idade está na cabeça, mas a gente sabe que essa energia dos 20 ao 40 ela é importante. E eu me lembro de muito tempo atrás ter entendido isso e ter pensado assim, eu preciso aproveitar para fazer como se fosse o meu tudo ou nada dentro desse período, porque é um período a qual eu vou conseguir ter um ápice, né, com mais energia, muito mais favorável. Se eu esperar para jogar esse tudo ou nada lá na frente, talvez eu não tenha energia suficiente para fazer isso. E até mesmo, aí eu não digo nem só física quando a gente está falando de energia, mas eu digo até mental, porque realmente vai desgastando, a pessoa vai entrando num buraco e ela vai ficando desgastada. E às vezes o que mais a gente tenta incentivar essas pessoas é realmente fazer esse período mais forte dentro dessa idade, né, de pagar esse preço. E aí me perguntam muito, então não fiz, não fiz dessa maneira, o que eu faço agora? Eu estou perdido? Não tá. Você sempre tem até o seu último dia de vida para tentar, mas tem que ter essa consciência que provavelmente o seu desgaste mental vai judiar um pouquinho mais de você.
Ele vai te cobrar um pouquinho mais pelo fato da idade. É muito fácil pensar isso. Poxa, mas será que vale a pena nessa altura do campeonato eu estar fazendo isso? Será que depois eu vou ter tempo para aproveitar? É desse tipo de desgaste que eu estou falando. E aí a pessoa fica nesse looping pensando isso o tempo todo. E uma coisa também é interessante, o tempo vai passando. E se tá ruim com 40, com 45, vai estar pior com 55. Vai estar pior com 65. É o botão do basta que eu falo. Uma hora ou outra vai ter que apertar. Vai ter que, em algum momento, tomar essa decisão, fazer forte e tal, para que realmente resolva dali para frente. Eu penso que assim, talvez você pode não chegar numa super meta que você queria muito, mas você vai estar muito próximo disso se você fez o trabalho direito, se você se dedicou, enfim. Então, eu acho que isso é bem legal. E a gente fala muito do empreendedorismo, né, ou do trabalho em geral, e esse tipo de coisa está muito ligado ao esporte também, né? Acho que você sempre me mostrou isso, foi a partir de você, né, falando um pouco mais de esporte, enfim, me mostrando tudo que você fez quando você jogava, enfim, que mostra um pouco exatamente do que a gente está falando. Então, pega-se os jovens e eles trabalham muito forte, né? Então, eles abdicam boa parte da vida deles trabalhando para aquilo, em busca de um objetivo, para resolver a vida deles, e que depois ele vai usufruir disso, né? Então, quem talvez não faça o trabalho direito, ou quem talvez não se esforce o suficiente, lá na frente ele não conseguiu o resultado que ele queria e nem vai ter a tranquilidade. A gente vê isso muito nessa questão dos atletas. O esporte é algo fundamental para que uma pessoa consiga entender algumas palavras que não adianta você colocar ela dentro de uma sala e tentar explicar isso para ela. Ela precisa vivenciar isso, né? A questão da dedicação, da resiliência, do aprender a perder. Enfim, eu acho que tem muitas coisas que o esporte ensina para a pessoa. E isso é só ela vivenciando. E hoje o que eu mais observo, olhando para isso, a gente vem de uma geração, né, anteriormente, onde me dá a impressão de que os pais incentivavam muito mais os filhos nessa parte desportiva, não estavam tão preocupados com outras coisas, e sim estavam preocupados se o filho estava ali praticando mais esporte, se ele estava aprendendo a lidar com tudo isso, e principalmente tentando expor ele numa questão mais de competição, para que ele realmente vivencie esse âmbito. E talvez eu acho que isso hoje é um pouco mais enfraquecido. Observando hoje eu percebo isso, né? Nem todo mundo incentiva muito isso, porque a tecnologia ela subiu muito e ela vem ocupando espaços aos quais talvez ela não deveria de ocupar nessa formação dessa criança. Então, quando a gente está falando do esporte, a gente está dizendo sobre a pessoa se desenvolver fisicamente, se desenvolver mentalmente. Eu acho que é uma junção de tantas coisas que ele traz que é fundamental essa criança praticar. E aí, eu acho que independente da modalidade, qualquer modalidade que entre para o âmbito da competição vai ensinar tudo isso que eu estou falando para a pessoa. E aí eu acho que hoje a gente tem uma carência disso. E cada vez mais eu olho e digo, falta realmente o incentivo em cima disso para que as crianças deixem um pouco a tecnologia de lado e partam mais para o esporte ali, mais para entender. Eu tenho usado essa palavra, falta mais a humanização das coisas, né? O esporte ele é a humanização, ele não é a tecnologia, você está ali, é físico, você tem que praticar, você tem que competir. É diferente de estar atrás de um celular, é diferente de estar atrás de um computador, e isso vai trazer benefícios para essa criança a nível futuro, que obviamente a criança vai se tornar um adolescente, esse adolescente vai se tornar um adulto, e esse adulto vai começar a trabalhar. E para mim, é aí que começa a vir a diferença, na hora que ela começa a trabalhar. Principalmente quando nós estamos falando sobre empreendedorismo. Há uma diferença absurda de uma pessoa que resolve empreender e ela tem uma ligação com o esporte, de uma pessoa que resolve empreender e ela não tem ligação com o esporte. Há uma diferença absurda de resultados, né? E isso é fato, não é de hoje que a gente observa isso, é uma questão na resiliência, na força, no aprender a lidar com as dificuldades. Mas, caso não tenha acontecido no período de formação, em algum momento a pessoa tem que estar predisposta a aprender. Se não foi no início, se não foi quando criança, que seja como adulto. É importante ela ir atrás disso e se jogar. De repente, talvez hoje mais velho, ir para praticar alguma coisa, se expor um pouco mais para entender isso, né? O seu corpo, a sua mente, ela precisa disso.
O esporte ajuda a pessoa a aprender a perder, aprender a pagar o preço, aprender um monte de coisa. Eu falo que eu aprendi isso empreendendo. Então, tendo as dificuldades do empreendedorismo, né? Durante toda a trajetória, enfim, você, alguns momentos ganha, mas muitos momentos perde, e aí isso vai te criando. Mas acho que nada se compara a essa questão dos esportes. Então, eu falo, poxa, gostaria eu de ter tido a oportunidade lá atrás de ter feito alguma coisa, porque provavelmente a minha mentalidade seria diferente, né? O meu corpo seria diferente, acho que tudo isso muda realmente. Eu falo que seria importante se todos os pais entendessem isso e colocassem seus filhos em algum esporte e tal. Mas eu acho que hoje, que você comentou, né, dessa questão da carência um pouco, porque eu acho que a gente está numa geração Nutella, que a gente fala, e aí eu acho que isso resolve até nesse sentido. Claro. Acho que hoje em dia os pais também entendem, talvez uns pais entendam exatamente isso que a gente está falando, que a criança vai sofrer, que a criança vai passar por algumas situações, e hoje eles não estão dispostos a ver isso acontecer. Eles não entendem que lá na frente isso faz uma diferença tremenda. Claro. Né? Mas hoje em dia é isso. Eu não quero ver meu filho sofrer, eu não quero que ele passe por isso. Se até o bullying, uma coisa ou outra, as pessoas elas se pegam, imagine o sofrimento do esporte, do perder, enfim, porque no esporte a maioria deles mais se perde do que ganha. Claro. Então eu acho que hoje em dia tem esse déficit por causa dos pais. E lá na frente eles vão entender que eles fizeram mal nesse sentido, em vez de realmente incentivar para um esporte. Como você está dizendo, a pessoa mais vai perder do que ela vai ganhar. Por que eu falei que na hora que vem para o empreendedorismo isso é uma diferença muito grande da pessoa que tem essa raiz no esporte? Como ela perdeu muito, como ela aprendeu a perder muito, quando ela começa a empreender e as coisas inicialmente não tendem a dar tão certo como ela imagina, ela tem a resiliência suficiente para ir talvez perdendo para o meio do caminho algumas coisas, mas ela vai aprendendo por outro lado. Então é um jogo de perder, mas aprender, perder, mas aprender. E como ela já vivenciou isso dentro do esporte e ela viu o que aconteceu, que foi o primeiro grande ganho que você tem no esporte é aprender a praticar aquela modalidade. Então você vai perdendo muitas coisas, mas o primeiro benefício que você tem é aprender. Porque quando você vai praticar algo, a primeira coisa que você quer é aprender aquilo. O fato de se especializar, jogar bem, o fato de competir, o fato de muitas coisas que nós estamos dizendo aqui que a pessoa aprende, ela vem depois. Depois, praticando, é que ela descobre isso. Ela primeiro precisa aprender a praticar. E quando ela sofre durante um bom tempo e logo depois desse sofrimento ela aprende a praticar essa modalidade, por exemplo, se ela vai para uma natação, ela aprendeu a nadar. Ela já vê que ela não afunda, que ela consegue nadar, que ela, enfim. Se ela vai jogar um futebol, ela vê que ela tem coordenação, que realmente ela pode não ser uma pessoa excepcional, mas ela tem coordenação, ela sabe chutar a bola. Vai no basquete, ela consegue acertar a cesta. Vai no vôlei, ela consegue pular no sincronismo e acertar a bola e cair direitinho ali em pé no chão. São coisas bem simples que eu estou dizendo, mas que o primeiro benefício que ela tem é esse. Uhum. E aí, então, ela diz assim, cara, eu precisei de X tempo aprendendo isso, passando várias horas me dedicando, e hoje, é até simples, né? Por dizer assim, hoje eu sei jogar. E a hora que ela vem para o empreendedorismo é a mesma coisa. Então ela começa a ver tudo que ela está passando e ela olha assim, não tem problema. Daqui a pouco eu aprendo a jogar isso. Daqui a pouco eu aprendo a, seja ganhar dinheiro, seja eu ter o resultado, porque eu tenho que passar pelo período de aprendizagem. Mas isso leva um tempo e a pessoa precisa estar disposta. Mas quando ela não passou isso na juventude, aqui a tendência é ter uma reclamação maior. Então ela começa a reclamar. Ela começa a dizer que, internamente para ela, que ela não deveria de estar passando isso, que não está valendo a pena para ela, que ela está perdendo tempo e dinheiro, que ela, de repente, tem que fazer outra coisa. Todos esses inimigos são os principais que levam a maioria das pessoas a desistirem. Uhum. Elas desistem, elas não conseguem seguir com o projeto em frente. E, obviamente, elas começam a ser os tentadores, mas são tentadores no sentido de trocas muito rápidas. Não porque tentaram algumas coisas durante um bom tempo ou necessário. Não, elas vão trocando muito rápido. E elas não passam da fase do aprendizagem. É a mesma coisa lá atrás, essa criança querer aprender as modalidades e ela sair, né, ela trocar de modalidade antes dela aprender a modalidade. Então, eu entrei na natação, antes de eu aprender a nadar, eu paro.
Aí eu vou pro vôlei. Antes de eu aprender a jogar o vôlei, eu paro. Aí eu vou pro basquete. Antes de aprender o basquete... Essa criança, no final de tudo isso, ela se torna uma criança muito frustrada. Porque ela diz o seguinte, no fim eu usei minha juventude todinha e eu não sei fazer nada direito. Dos 20 aos 40, o que mais tem são pessoas dizendo assim, cara, eu tentei um monte de coisa e eu acho que eu não sirvo para nada, porque nada deu certo na minha vida. Mas não deu certo porque a pessoa não tem a resiliência suficiente para esperar aquilo, passar um tempo, ela aprender e aquilo dá certo. Então, enfim, a gente tem muito isso. Recentemente eu vi a entrevista dessa última menina, que foi a medalhista de ouro nas Olimpíadas, ouro e bronze, né? Acho que bronze por equipe, ouro, no sozinho, que foi a judoca. E ela falando muito sobre a questão da principal perda dela na formação, que me chamou muita atenção. Então, por exemplo, nessa formação não, vamos dizer jornada. Nessa jornada, o entrevistador pergunta, qual foi a sua maior perda nesse caminho, né? Qual foi talvez o maior preço que você teve que pagar? É algo assim que ele pergunta e ela responde que é a família. Então, ela diz assim, eu fui perdendo Natal, aniversário, comemorações e tal, em pró de um dia estar nas Olimpíadas e poder disputar essa medalha de ouro e sair com medalha de ouro. Então, aquela pessoa que muitas vezes eu vejo isso pelo caminho o tempo todo, que ela diz o seguinte, cara, né, família em primeiro lugar, eu não posso perder nada da minha família é tudo. O que ela não entende é que para um resultado profissional, o quanto mais ela fala isso, o quanto mais ela vai por esse caminho, menos probabilidade de ter resultado ela vai ter. E uma coisa muito interessante, quem vai pagar o preço é ela junto com a família. Ela acha que ela está protegendo a família dela quando ela coloca como prioridade. E, pelo contrário, ela está colocando a família dela para pagar o preço junto com ela. Ambos vão ter dificuldades no futuro. Sim. Só que por esse vínculo familiar, acaba-se não se cobrando isso. Porque essa família poderia ter dito assim, é como se fosse assim, olha, você passou a maior parte do tempo junto comigo. Que legal, que bom que foi, porém você não conseguiu dar uma situação confortável pra gente. Jamais as pessoas que tiveram a atenção do tempo vão cobrar disso, mas poderiam cobrar, porque ter essa vida confortável no futuro, ela depende sim da parte financeira e ela depende sim de quem está tomando a frente disso não ficar titubeando na hora de pagar o preço. Por exemplo, como essa medalhista. Exatamente. Talvez ela abriu mão de muitas coisas. E eu acho que um outro ponto, até aproveitando essa questão que você falou sobre a questão da mulher e tal, foi perguntado para ela, mas você não tem a vontade de ser mãe? Né? E ela tá aí, eu não me lembro a idade dela, e ela falou assim, obviamente que até aqui não tinha como, eu tô treinando e tal, e eu vou para mais um ciclo olímpico, e um ciclo olímpico são 4 anos. E ela falou, nesses próximos 4 anos eu não posso fazer isso, porque eu vou me dedicar para a próxima Olimpíada para novamente disputar. Então são preços que vai se pagando. Mas tem pessoas que você vai conversar dessa maneira e essa pessoa diz assim, imagina, eu tenho que fazer isso agora. Isso tem que ser agora. Eu quero que seja agora. Tudo bem, você até pode fazer isso agora, mas vai ter o preço ao contrário. Então aquilo que talvez você tanto deseja, você não vai conseguir chegar. Porque é uma questão de abrir mão, né? A vida ela é uma só para todas as pessoas e você vai precisar abrir mão de algumas coisas. É a parte mais difícil que o empreendedor tem. A parte mais difícil dele entender é a parte que ele vai ter que abrir mão de algumas coisas. Exato. E eu acho que quando a gente fala tanto do empreendedor quanto do atleta, eu acho que juntam duas coisas. A gente está falando de dinheiro, óbvio, né? Então, de resolver a vida financeiramente, mas existe uma questão também de você ter uma realização profissional. Claro. De você ser bem-sucedido no que você se dedicou, né? Se dispôs a fazer. Então, às vezes, numa pessoa que está, num atleta, às vezes ele não está focando só na parte financeira. Ele teve um sonho, ele sonhou com aquele momento. Então, quantos anos essa menina sonhou em estar ali, defendendo o país dela, ganhar medalha de ouro e tal, não sei o quê. Então, ele vai além do só dinheiro, porque essas pessoas ficam falando assim, mas é porque quer dinheiro, é porque isso. Então, acho que tem uma junção de tantas coisas, de você saber que você é capaz, que você consegue,
consegue. Claro. Então, eu acho que quando você se dispõe a fazer alguma coisa, você tem um sonho, uma meta, um propósito, e você vai e luta por ele, você abre mão de muitas coisas para isso, e quando você conquista, a realização ela é muito boa. Claro. Você chegar no final da vida ali, quando você está com 50, 60 anos, e falar, poxa, eu fui capaz, eu consegui. Então, acho que isso tem uma realização muito, muito boa. E as pessoas, às vezes, confundem um pouco isso. E essa questão, às vezes, de você abrir mão e tal, é porque as pessoas, elas são muito, né? Acho que o mundo é muito nas datas. Claro, Né? Então, claro. as pessoas estão sempre preocupando com isso. Ah, tá, eu tenho que ver a pessoa naquela data, eu tenho que estar junto, a família toda reunida, tal, não sei o quê. Só que se você, de repente, você tem algumas situações que você, né, algumas brechas, em alguns momentos que você tem a possibilidade, as pessoas parecem que aquele momento não conta. Né? Não, isso não conta, vai contar só se eu estiver no Dia das Mães, só se eu estiver no Dia dos Pais, só se eu estiver no Natal. Então, não, e os outros dias, né? Então, acho que as pessoas, elas estão, às vezes, muito vinculadas a essas questões das datas, e eu acho que com a internet isso tem cada vez mais piorado. Então, é uma coisa, assim, que você pega qualquer data que seja, você explode isso. Ah, se eu não tiver uma foto assim, como é que vai ser? Então, é como se fosse assim, sei lá, esse final de semana foi o Dia dos Pais. Ah, então, poxa, eu tenho que estar com meu pai, eu tenho que tirar foto com meu pai, eu tenho que postar foto com meu pai. Então, não vale os outros dias que, às vezes, eu tô com ele e, eventualmente, aquele dia não. Então, assim, é umas coisas que, às vezes, as pessoas vão se perdendo nesse mundo e esquece que tem muitas outras possibilidades de você estar ali, né? Essa parte da questão eu chamo de libertação emocional. A gente falou sobre essa libertação emocional no começo. Essa libertação emocional que as pessoas precisam ter em diversos assuntos, aproveitando isso que você está dizendo, ela é fundamental para que ela possa conseguir vivenciar e aproveitar a vida dela com o passar do tempo com mais sabedoria. Existem muitas coisas, eu digo que é até complicado quando eu começo a conversar sobre isso, porque eu vejo as pessoas, qual que é o pressentimento que eu tenho hoje, ou qual que é o sentimento que eu tenho hoje. Essas pessoas, elas estão muito certas daquilo que elas acreditam, elas estão muito certas daquilo que elas estão falando, até o momento que elas encontram alguém que tenta, ou na verdade, tenta não, consegue tirar ela de dentro dela mesmo, e fala assim, se permita pensar um pouquinho diferente, se permita entender coisas diferentes. Então, por exemplo, a pessoa está vinculada com datas, a pessoa está vinculada com costumes, a pessoa está vinculada com coisas que a sociedade colocou para ela. Enfim, há um mix de situações que o cérebro, a mentalidade, ela é tão ampla e o ser humano usa tão pouco disso, que ela acaba criando um certo padrão dentro da cabeça dela, aonde qualquer coisa que seja diferente disso está errado. Então eu vejo as pessoas dizerem assim, você tocou nessa data, enfim, e é um exemplo para todo mundo entender, foi Dia dos Pais. Então, o que emocionalmente dizem hoje na sociedade e o que você é bem quisto se você reproduzir a mesma coisa? Que no Dia dos Pais, você vai lá e fica com o seu pai, tira uma foto bonita, posta na internet, diz que ele é o seu rei, que ele é o maior ídolo do mundo que você tem. E eu vejo isso como um certo desmerecimento às outras pessoas, porque se todos têm o melhor pai do mundo, eu fico perguntando qual é o melhor pai do mundo. Porque se no Brasil seriam mais de 200 milhões de pessoas dizendo que tem o melhor pai do mundo. E eu nunca consegui entender isso, né? Então, eu acho que assim, precisa uma abertura de mentalidade hoje em dia. As pessoas estão carentes de tentarem entender de uma maneira mais natural as coisas. E de maneira nenhuma eu quero que ela desmereça o pai dela. Mas ela não precisa colocar de uma maneira que é exacerbada aquilo e que coloca ela num ponto de comprometimento que muitas vezes a vida coloca ela diante de outras situações e ela não consegue explicar. Eu já vi pessoas dizendo que tem o melhor pai do mundo e eu já vi pessoas dizendo que vão sair de casa porque o pai é horroroso. Então, eu sempre fico na dúvida, é o melhor pai do mundo ou o pai é horroroso? Então, ela precisa tomar uma decisão. E esse tipo de comprometimento nessas datas, esse tipo de pensamento que as pessoas têm, coloca elas dentro de uma prisão mental gigantesca, aonde elas não conseguem entender que o mundo é muito maior que isso. Então, quando você diz o seguinte, eu posso estar com essa pessoa qualquer dia que eu queira, não precisa ser na data, a primeira coisa que você está fazendo, você está eliminando uma parte comercial.
Segunda coisa, você está eliminando uma ditatória de alguém que algum dia inventou isso e que colocou que teria que ser naquele dia. E você passa a controlar o seu tempo, você passa a controlar as suas ações dizendo assim, poxa, eu gosto dessa pessoa, então eu vou estar com ela no dia que eu quero estar com ela. Independente do que a sociedade acha, independente do que a sociedade diz que tem que ser. E principalmente, hoje em dia, tomar cuidado com as manifestações públicas sobre isso. Porque o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, o melhor amigo do mundo, o melhor mentor do mundo, a melhor pessoa do mundo, eu acho que todas as vezes que você fala isso, necessariamente precisa ter uma responsabilidade em cima disso. O que mais a gente vê são pessoas dizendo isso e meses depois já não estão dizendo mais a mesma coisa. O que eu vejo quando as pessoas fazem isso? Que elas têm um senso de irresponsabilidade no que elas colocam sobre as pessoas. Então, quando você vai dizer que, poxa, é incrível, é maravilhoso, você precisa ter responsabilidade sobre aquilo. Se a gente quiser estender isso, a gente pode estender isso, por exemplo, a um relacionamento, onde você vê a pessoa num dia dizendo uma coisa e no outro dia dizendo outra. Então, hoje em dia, quando as pessoas dizem assim, o índice das pessoas se separando é muito grande, é óbvio. É porque as pessoas se declaram de uma maneira fora do time, fora do tempo, de uma maneira que não é real. Aquilo está simplesmente indo por um lado muito mais comercial. Recentemente mesmo eu vi uma outra reportagem, nos conhecemos em 2020, 2 meses depois estávamos morando junto. E eu fico pensando assim, quando uma pessoa em apenas 2 meses toma a decisão de dividir o mesmo espaço, eu tenho 42 anos indo para 43 de vida, eu não consigo entender isso de uma maneira racional. Eu consigo entender isso de uma maneira pura emocional. Sim. Em apenas 2 meses, com todo o respeito, não é possível você dizer se você quer estar dividindo o seu espaço com alguém. Você não passou pelo tempo mínimo de convivência, de situações, para você olhar e falar assim, será que vale a pena a gente juntar o nosso dia a dia para a gente tentar levar isso à frente? Ou nós vamos começar o tempo todo agora, junta de 2 meses, separa de 2 anos. Junta de 2 meses, separa de 2 anos. E a pessoa vai começar a fazer igual no esporte que eu disse. Então ela não termina de aprender o basquete, ela pula para o vôlei, ela pula para a natação. E tem gente que assim vai fazendo um relacionamento atrás do outro. Então quer dizer, eu acho que a ponderação de tempo, ela perdeu o controle. Hoje em dia as pessoas não têm mais, tem um baita de um vínculo emocional, né? São pessoas que não são livres emocionalmente, não olham para a vida de uma maneira muito mais racional, tem sérios problemas emocionais em cima disso e obviamente que a chance de dar errado é sempre muito maior do que a chance de dar certo. É o que eu olho hoje de cabo a rabo na sociedade. Mas esse olhar que você está tendo é perfeito, assim, a gente conversa bastante em relação a isso. Das pessoas, elas terem essa necessidade emocional de estar junto, enfim, meio que não liga se daqui a pouco vai separar, não tem responsabilidade sobre essa situação de daqui a pouco separar, passa por muitos problemas por causa disso, né? Então tem uma legislação toda diferente hoje em dia e tal, e às vezes você vê as pessoas se passando por perrengues que talvez ela não passaria se ela tivesse tido um pouco mais de cautela, se ela tivesse esperado um pouquinho mais, enfim, isso para todas as questões, para a questão financeira, para a questão de relacionamento abusivo, para um monte de coisa, né? Então as pessoas elas vão, se jogam, fazem sem pensar muito nas consequências, né? No que vai acontecer depois. E aí isso acaba tendo sérios problemas lá na frente. Então, e muito vinculado a essa parte emocional. A pessoa precisa estar com alguém, ela precisa... E aí, mais uma vez, eu falo da internet. Ela precisa postar que ela tá ali com alguém, ela precisa ter alguém, sabe, pra tá ali, pra dizer as coisas, enfim. Eu falo que antes, por exemplo, eu vejo isso muito em criação de filho. Então, as pessoas postam muito filho, meu filho é isso e aquilo, nananã e tal... E eu falo que todo esse chamego com o filho, na hora de você educar realmente, de você precisar dar uma bronca real, de ser mais firme, você acaba não conseguindo, porque você tá todo meloso o tempo inteiro, emocional o tempo inteiro. Você não tem coragem de fazer aquilo. Exato. E eu falo que antes a minha mãe precisava me dar uma bronca,
ela não tinha medo se eu fosse ficar chateada com ela, que, olha, nossa, minha filha vai ficar chateada, qualquer coisa assim. Ela falava, dava bronca, dizia que era pro meu bem, eu tava odiando ela naquele momento, e depois você vai entender, e depois você vai aceitar e tal. E em nenhum momento ela, tipo, fraquejava pra dizer, não, desculpa, vem aqui e tal, não sei o que, nananã, pode fazer, faz o que você quiser e tal. Porque ela precisava educar. E eu acho que hoje em dia, até, né, a gente falou de várias coisas, falou de relacionamento, e eu acho que tem isso também em relação à criação dos filhos, que as pessoas ficam nessa questão do querer agradar o tempo inteiro e esquece que tem uma responsabilidade por trás. Então, esse emocional toma conta por todos os lados. Acho que uma coisa que me pega muito nessa concepção geral de tudo isso é o seguinte, eu vejo um pouco quando eu olho para a minha história. Eu me lembro de cada momento e de cada preço que eu acabei pagando por ser um cara diferente nas decisões que eu ia tomando. Então, eu via que a sociedade estava dizendo uma coisa, as pessoas estavam indo muito em pró dessa sociedade, falando igual, e aí eu tomava uma decisão diferente que parecia o ápice do planeta. Não, mas é muito diferente isso que você está dizendo. O que mais eu ouvia não é assim que funciona. Né? Eu acho que tem alguns bordões que eu ouvi na vida que o tempo todo hoje eu me paro e fico pensando neles. Não é assim, não funciona para todo mundo, não é assim isso, não funciona dessa maneira. E eu me lembro quando jovem, de todas as vezes que eu ouvia isso, parecia um gatilho para potencializar o que eu estava pensando. Então eu ia tomando decisões que eu sabia o porquê que eu estava tomando aquelas decisões, como por exemplo, vamos pontuar coisas bem simples. Olha, eu não quero ter esse passarinho porque eu vou ter que dar água e comida para esse passarinho. E esse passarinho, o fato de eu ter que dar água e comida para ele me gera um compromisso. E eu super gosto desse passarinho, mas eu não quero, porque eu vou ter que ter esse afazer, e esse afazer eu não quero para mim, porque vai tomar uma parte do meu tempo. Eu quero usar o meu tempo para fazer outras coisas diferentes. E aí, quando você se posiciona dessa maneira, N pessoas vão vir e vão dizer assim, não é assim, a vida não é assim. Quando não, vão dizer assim, você é egoísta. E olha a fragmentação ou a forma pragmática com que a sociedade coloca um ser humano que, em pró das decisões dele, ele está visando usar o tempo que lhe foi dado, é dele o tempo, ele não roubou de ninguém, para que ele possa usar para ele da maneira com que ele queira. Então a sociedade diz que a pessoa que pensa dessa maneira, ela é uma pessoa egoísta. Isso é o maior absurdo que existe. Porque o cara não roubou esse tempo de alguém, é o tempo que é da vida dele, é dele. Quando ele resolve utilizar o tempo da vida dele para que ele possa fazer as coisas que ele quer, com quem ele quer, mas é que para isso, de repente, ele não queira ter uma certa obrigação, que outra pessoa vai querer ter, óbvio, sem problema nenhum. Mas o que me pega em tudo isso? Essa outra pessoa que não quer pensar dessa maneira, quando ela começa a enfrentar as dificuldades na vida e ela começa, por exemplo, a dizer assim, nossa, eu tenho que voltar lá porque tem que dar água e comida para o passarinho. Ela começa a reclamar. Ela começa a entrar num ciclo de reclamações. Mas é por causa disso, é porque... E aí, para ser pior que isso, ela vira para a pessoa que tem a liberdade e diz o seguinte, mas para você é mais fácil. E eu sempre penso... Vamos dizer que para mim é mais fácil. Vamos dizer que para mim é mais fácil. Será que para mim não é mais fácil hoje, porque lá atrás eu tive que fazer algo mais difícil que você não quis fazer? Para mim isso é muito claro. Exato. No momento que você escolheu o caminho mais fácil, eu escolhi o caminho mais difícil. Por isso que agora no futuro eu tenho o caminho mais fácil e você tem o caminho mais difícil. Nós temos aquilo que é fruto das nossas escolhas. Só que essa escolha, quando ela está num vínculo emocional, vinculado à sociedade, o efeito manada, que é ir para o lado que está todo mundo indo, você vai pagar esse preço lá na frente. E você não vai ter o benefício que talvez você tanto sonhou. Agora, ir contra isso ou pensar diferente disso, na minha opinião, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Você ter o mundo caindo sobre a sua cabeça, você ter o mundo julgando você ter o mundo falando para você que isso não vai dar certo. Porém, esse mesmo mundo está fazendo ao contrário. E lá na frente, esse mesmo mundo vai dizer que para você é mais fácil, que para você agora é tudo muito tranquilo. Esse mundo tem uma dificuldade de reconhecer o mérito de quem soube, talvez, calcular melhor os passos com o passar da vida,
passar as vontades no momento certo para que lá na frente não precisasse passar as vontades. Mas o mundo tem dificuldade em reconhecer isso. O mundo tem dificuldade em bater palma para essas pessoas, e isso é uma grande verdade. Tem essa dificuldade porque a partir do momento que ele reconhece, que ele bate palma, ele tá reconhecendo que ele também fez errado, que ele também fez diferente. Então eu reconheço você, então eu tô assumindo também que eu tô fazendo errado, que eu fiz errado, que eu tomei outro caminho, enfim. Então acho e na que verdade, essa é a dificuldade. só pra gente pontuar, quando a gente fala de certo ou errado, tá muito vinculado porque ele tá reclamando. Sim, Se ele não reclamar, ok, não estamos dizendo que tá errado, tá tudo certo. Mas o problema é 99,9% está reclamando. E aí é por isso que a gente entra com certo e com errado. Porque se é certo, não tem reclamação. E por que a pessoa reclama? Se ela reclama é porque não tá certo para ela. Sim, exatamente. Então, e eu sempre vi você, desde sempre com essa linha de raciocínio, né? Então, você me ensinou a ter esse pensamento. Então, você sempre buscou a sua liberdade, você sempre quis conquistar essa liberdade. Então, desde sempre, tudo que você fez era isso. Era em busca da sua liberdade, do seu tempo, né, de ser independente emocionalmente, de ter o seu dinheiro, de ser dono do seu espaço, do seu tempo e fazer o que você quisesse fazer. Então, isso acho que muita gente condenou durante todos esses anos, enfim. E hoje, quando você está caminhando, né, você já tem isso, na verdade, mas você ainda continua fazendo muitas coisas, mas se você quisesse hoje não fazer mais nada e viver onde você quisesse, em qualquer lugar do mundo, o que você quisesse fazer durante o dia, enfim, você tem essa liberdade. Mas as pessoas, às vezes, elas só olham isso agora e esquece tudo que passou para trás. Esquece tudo que você fez, todas as coisas que você abriu mão e tal. Então, as pessoas querem isso, que é o que está mais acontecendo hoje em dia. As pessoas querem o bom e do melhor, querem a liberdade e tal, não sei o quê, mas não querem pagar o preço, não querem passar por essa coisa. E o pouco, talvez, do que elas passam, elas reclamam. Exatamente. Um pouco elas já reclamam, já acham que não vale a pena, enfim. Então, eu acho que realmente hoje em dia precisa-se de mais pessoas com mais resiliência para conseguir conquistar as coisas aí, né? A sua liberdade, a sua independência emocional, né? O ser dono do seu tempo, conquistar o seu dinheiro, ser empreendedor, fazer o que tem que ser feito para conquistar, não desistir, né? Nas primeiras dificuldades. Então, eu acho que o mundo realmente está precisando de mais pessoas assim. Porque realmente hoje em dia está difícil. E na verdade, eu até quero deixar 2 sugestões para as pessoas, né? A gente está aí bem nas vésperas de estar lançando o livro, né? Eu escrevi essa autobiografia. Eu vinha falando bastante de biografia, e aí eu fui entender um pouco essa diferença, né? Então é uma autobiografia, porque fui eu mesmo que escrevi. E a gente está muito às vésperas aí do lançamento, que conta um pouco alguns episódios ao longo da minha vida dessas decisões que são às vezes tão polêmicas assim. E eu espero muito que a questão do livro ela traga uma lucidez maior para as pessoas, que as pessoas possam ler com uma mentalidade ou com a cabeça mais aberta, que as pessoas possam ser mais humanos no sentido de parar de julgar, de parar de estar caminhando num efeito manada e quando vê alguém com uma linha de raciocínio muito diferente, fica criticando e jogando pedras, que essas pessoas possam ler com essa cabeça mais aberta. E como eu disse, são 2 sugestões. A primeira, que é na hora que o livro estiver disponível, lê o livro com muita atenção. E eu tenho muita vontade, acredito que isso vai dar certo, que é realizar treinamentos, palestras em cima da questão do livro, né? Para que a gente possa discutir temas que tem ali dentro do livro em mais particularidades, com exemplos que talvez não cabe dentro só de um livro, né? E uma das grandes missões que eu tenho, agora beirando já aos 43 anos, para mim é muito isso. Eu acho que até aqui eu construí uma carreira dentro do empreendedorismo, consegui os meus resultados, fizemos isso juntos e eu acho que muitas coisas nós conquistamos até aqui. Mas eu vejo que aquilo que foi muito bom para mim pode ser muito bom para algumas pessoas. Eu não vou ser hipócrita de achar que a gente vai conseguir mudar o mundo, achar que eu vou conseguir, por exemplo, mudar a cabeça de todas as pessoas. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Mas, se através do livro eu conseguir criar
pelo menos algumas pessoas que consigam pensar um pouco diferente e que através desses pensamentos um pouco diferentes, elas consigam ter coisas diferentes na vida delas, para mim eu já vou me dar mais por satisfeito. E talvez fazendo uma brincadeira bem simples, é como se fosse assim, beleza, eu não sou o único louco da história, existem mais alguns que resolveram vivenciar essa loucura. E eu brinco com essa palavra loucura porque é o termo que mais as pessoas usam quando elas se deparam com algo diferente. Ao invés de começarem por uma palavra talvez melhor, como interessante, me parece muito interessante esse ponto de vista, me parece muito rico e me parece que eu tenho que me aprofundar mais para tentar entender. E até eu vejo como uma autodefesa para alguns. É mais fácil dizer que é uma loucura do que eu tentar entender mais aquilo. Exato. Mesmo porque o que eu sempre tenho costume de dizer para todos é engraçado que a todo momento que você diz que é uma loucura, os benefícios dessa loucura você quer. Exato. Eu não vejo uma pessoa que não diz para mim que gostaria de ter esses benefícios. O tempo todo seria incrível, seria maravilhoso, eu gostaria de estar vivenciando tudo isso, eu gostaria de ter isso. Ok, para vivenciar tudo isso, talvez tenha que vivenciar toda essa jornada anteriormente, que ela é diferente, que ela se posiciona diferente. Mas também é muita gente, né? 200 milhões de pessoas, 220 milhões de pessoas no Brasil é muita gente. Se 1% estiver disposto, já é muita gente que vai viver coisas muito diferentes na vida. Exato. E eu acho que assim, tem pessoas que olham para essa loucura, né? Que eles a colocam como loucura. Tem, acho que, alguns que no fundo até gostariam de entender, mas a sociedade põe ele numa situação que é difícil. Então, às vezes, ou o homem ou a mulher gostaria de fazer algo diferente, mas aí a outra pessoa, o companheiro ou a companheira, tipo, tira isso dele, né, ou dela, e fala, não, mas olha, você tem que pensar nisso, então, aí tenta voltar ela para uma caixinha, né, pro quadradinho ali. Então, eu acho que tem algumas pessoas que precisariam dessa, né, talvez lendo o livro, enfim, tenta entender essa ideia de liberdade e tal, para que possa buscar o seu caminho, enfim, independente de qualquer coisa. Então, eu acho que isso é um ponto. Outras pessoas que criticam, né, eu acho que tem gente que não quer entender a situação e tem muita gente que quer criticar essa situação. Eu vejo que hoje em dia o apontar o dedo e falar que tá errado, enfim, tá cada vez mais fácil. A gente vê na internet isso o tempo inteiro. Então, a pessoa, além de não respeitar, né, tipo, não entendo, não concordo, enfim, mas ponto. Não, a pessoa quer atacar, a pessoa quer... Então, acho que a gente tem uma parcela disso que talvez se a gente conseguir, de alguma maneira, algumas pessoas lendo e entendendo um pouco mais, vai fazendo com que essas outras pessoas baixem a bola um pouco e falem, poxa, se tem mais gente pensando desse jeito também, quem sabe, talvez eu pelo menos tenha que ficar na minha. Pelo menos eu não vou apontar o dedo, pelo menos eu não vou julgar, então eu acho que... Mas eu acho que o livro vai trazer uma abertura de portas para muitas pessoas. Eu digo que as pessoas terem acesso a essa leitura vai trazer para elas talvez um conforto para na hora do ao vivo que a gente possa estar ali dando um treinamento ou uma palestra que seja, ela esteja mais preparada para as coisas que ela vai ouvir, ela esteja mais disposta para ouvir essas coisas. Para mim isso é muito claro e eu acredito demais que esse livro, essa autobiografia, vai trazer essa lucidez para essas pessoas. Então eu espero que realmente muita gente leia. É pelo bem da própria pessoa, né? Sim. Talvez obviamente eu não tenho como escrever isso na capa, mas talvez um dos maiores desejos seria dizer assim, olha, para o seu próprio bem, leia isso. Você precisa da informação que está aqui dentro. Você precisa entender a vida por um outro lado. Você precisa entender coisas que possam te fazer muito mais feliz, muito mais liberto. Talvez a pontos que você nem imagina que seja possível, mas é. Só que aí é a decisão de cada um. E eu acredito que muita gente vai. Como eu disse, 1% da população já é bastante gente, já dá para muita gente conseguir ler aí. A gente tem também a questão do site, eu acho que vale a pena todo mundo dar uma visitada, né? Que é www.wiltonmingotti.com. Eu acho que é importante a galera visitar lá. O site a gente está devagarzinho, cada vez mais colocando mais conteúdo dentro dele. Ali, para mim, é um mar de coisas que eu vou trabalhar. Hoje ele é bem simples, eficaz, mas bem simples.
mas eu quero trazer ele para um outro patamar. Eu quero trazer ele para que a pessoa entre ali e ache muitas coisas que ela está buscando, desde comprar o livro, ver datas de treinamento, vivenciar experiências ali, talvez, né, algum local que eu consiga colocar alguns textos, alguns momentos de reflexões, né? Obviamente já existe isso um pouco na rede social, né? Sim. Mas talvez ali está mais no meu controle. Pelo menos ela pode entrar, visitar e encontrar esses materiais. O tempo aí a gente vai conseguir colocar tudo isso. A gente está chegando ao final aqui de mais um episódio. Queria que você deixasse uma consideração final de tudo isso para todo mundo. Olha, eu quero desejar, né, que seja um sucesso o lançamento do seu livro, que eu já acredito que vai ser, enfim, e que todas as pessoas realmente leiam esse livro. Como a gente estava dizendo aqui agora, vai ter muita informação ali. Então, é um livro gostoso de ler, que tem muitas histórias, e eu acho que quando a gente conta, né, histórias, fica muito mais fácil de você entender as coisas. Eu que conheço você, né, há 19 anos... e sei de toda da sua trajetória, é mais fácil até para dizer isso. Você conta ali muitas histórias que às vezes a gente não passou, outras pessoas não passaram, outras pessoas e que fizeram diferença para você ser quem você é hoje. Mas que isso traz um aprendizado muito grande para a gente. Então, tá bom, eu não vou conseguir passar ou eu não passei o que você passou ali. Ok, mas que eu possa aprender com essa história, claro, e que isso vai mudando o meu pensamento, que isso vai ampliando o pensamento. Então, que as pessoas se abram para isso, né? Que elas se permitam ler o livro, que elas se permitam estar mais perto, que elas se permitam olhar o site, estar na rede social, se aproximar de você, querer o seu conhecimento, porque você é uma pessoa que está aberto para dar o conhecimento, mas as pessoas precisam querer. Claro. Então, você é uma pessoa totalmente disponível, que gosta do que faz, mas eu vejo que muita gente desperdiça isso. Ou por, olha, eu não concordo com esse tema, ou eu não concordo com esse jeito de falar, enfim, as pessoas se fecham, né? Então, que as pessoas não tenham esse olhar de julgamento, enfim, tentem entender o porquê, e que, com certeza, isso vai levar muito conhecimento para elas. Então... que essas pessoas elas queiram se aproximar mais de você, queiram saber mais de você, que eu acho que é para mudar realmente a vida delas, com certeza. Eu agradeço muito e pode ter certeza que essa questão de mudança de vida para elas é o principal foco, em todos os sentidos, não só financeiro, mas eu acho que tem muito a ver com essa libertação mental. O foco é o que a gente vai proporcionar com o livro. Exatamente. Se a pessoa se permitir, ela com certeza vai mudar a cabeça dela e aí, claro, consequentemente, muda outras coisas. E mais uma vez, obrigada de estar aqui, né? Obrigada pela oportunidade da gente conversar aqui. Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigado de estar aqui. Mais uma oportunidade que a gente tem junto de poder levar esse conhecimento para aquelas pessoas que querem, né, consumir todo esse conteúdo, e acho que toda vez que a gente pode sentar e conversar sobre isso, muita coisa boa é levada para essas pessoas. Então, sim, mais uma vez, acho que a gente conseguiu cumprir aqui a nossa missão. É isso, galera. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram até aqui conosco, estão aí, na verdade, assistindo até aqui o finalzinho desse episódio, episódio número 40, comemorativo, né? 40 episódios do nosso querido podcast. Espero que você tenha gostado de todo o conteúdo que nós entregamos para você, principalmente nesse nosso bate-papo. Abordamos aqui temas como empreendedorismo, um pouco da liberdade dentro dele. Muitas vezes nós falamos coisas que são diferenciadas e são diferentes para você que está aí, está ouvindo. E acho que o meu último, né, recado que eu posso deixar para vocês é: sempre esteja disposto a aprender, abrir a sua mentalidade, principalmente algo que talvez é diferente, mas que possa trazer também coisas diferentes para você. E pode ter certeza, a nossa vida foi completamente transformada através de todas essas informações, e pode transformar a sua também. Seja sempre muito bem-vindo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, encaminhe o link do vídeo para vários amigos, deixe o seu comentário aí embaixo, curte o vídeo também, enfim, faz todo aquele ritual aí dentro da internet para que esse vídeo possa chegar a um grande número de pessoas. Agradecer a presença de todos vocês e nos vemos na gravação do próximo episódio, que vai ser o de número 41. Olha só, quem será o nosso convidado no episódio número 41. Seja muito bem-vindo sempre, é um prazer estar aqui com todos vocês. Um abraço e até a próxima. Valeu, galera!